Pessoas mimadas acreditam estar acima de tudo e poder fazer o que bem entender. E por incrível que pareça, algumas pensam estar acima até da própria lei. No vídeo de hoje, nós iremos acompanhar 4 abordagens policiais que foram gravadas do começo ao fim, incluindo uma mulher bêbada em um aeroporto que chutou os policiais que apareceram para detê-la. E também essa maluca que estava gritando e fazendo um barraco às 4 horas da madrugada em um condomínio. Em 8 de janeiro de 2023, um domingo, os funcionários do aeroporto internacional de Dallas ligaram para a polícia porque uma mulher estava dando bastante dor de cabeça para eles. Ela havia sido expulsa do avião porque estaria gritando, xingando e cuspindo nos comissários e comissárias. O primeiro policial chegou no lugar às 11h35 da noite, porém a mulher ignorou completamente e começou a andar em direção ao banheiro feminino, sabendo que assim o agente não poderia entrar lá para pegá-la. Então, cerca de 4 minutos depois, 2 policiais entraram no banheiro feminino e perceberam que a mulher tinha se trancada em uma das cabines. O seu nome é Karina Bosso e ela tinha 30 anos de idade na época em que esse caso aconteceu. Mas apesar dela ter se trancado lá para escapar da polícia, ainda assim as 2 agentes deram início à abordagem de forma bastante calma e respeitosa, perguntando se Karina estava bem e o que exatamente tinha acontecido. E a mulher disse que teria sido importunada pelos funcionários do avião, que a expulsaram sem nenhum motivo aparente, mesmo que ela não tenha incomodado nenhum passageiro. Are you okay? No. I'm just checking on you. What's going on? What's going on? Okay, well. Okay, I'm a police officer. I'm here to check on you. Okay, open the stall. Let me. Okay, well, I can talk to you through the stall. What's going on? I have no idea. I have no idea. Everyone in the place said they were fine with me. They were making an issue. I was like, it's gonna delay your flight. E à primeira vista, poderia parecer que Karina estava mentindo na cara dura. Afinal, nenhum funcionário iria expulsá-la sem um bom motivo, sabendo que poderia perder o emprego por conta disso. E por mais que fosse difícil de acreditar na mulher, ainda assim a policial estava interessada em ouvir a versão dela, e perguntou se Karina estaria viajando para passar as férias ou se embarcou no avião para voltar para casa. Porém, a mulher revelou que essa era uma viagem de trabalho e que agora queria receber um reembolso pelo valor que pagou na passagem aérea. Karina também alegou ter saído do avião por vontade própria, o que é estranho, já que alguns segundos atrás ela disse que tinha sido expulsa. Are you trying to go home or on vacation? No, I'm going to work. What do you mean? Okay. Do you want to come out here and I can help you out? What airline? I don't feel sincere in your voice that you're gonna help me out. I'm here to help you. What airline are you flying with? Obviously, no airline. That was the last airline tonight. Y'all just money, bro, because I didn't want to make a scene for y'all. Okay. So my biggest concern. I got off the plane, so it didn't have to be a thing. You know what I mean? Yeah. So I was trying to be helpful, but honestly, it's ridiculous. okay. So my goal is to make sure you get where you're going and make sure that you're safe to get there. So why do they want you to get off the flight? They wouldn't just want anybody to get off the flight. There has to be a They reason. literally asked the whole crew. The whole crew did not say they could get me off the flight. They didn't. I voluntarily left because I know how it's like. E foi a partir desse momento que as coisas começaram a esquentar. As policiais estavam ficando cada vez mais impacientes. Isso porque a mulher simplesmente não queria abrir a porta do banheiro para que elas tivessem uma conversa mais direta. A Karina disse que não se sentia confortável em deixar que as policiais se aproximassem dela por conta do acidente que aconteceu no avião. E ela não mudava de ideia de jeito nenhum, ainda que a policial tentasse explicar que não trabalhava para o aeroporto e nem para a companhia aérea. Já no trecho seguinte, aconteceu algo que é no mínimo engraçado. Karina tentou dar uma carteirada dizendo que seu pai é um tenente, só que a policial pareceu nem se importar com isso. E de fato ela nem teria porquê, pois se você cometeu um crime, a patente militar de um familiar seu não fará diferença no fim das contas. E como se isso já não fosse vergonhoso o bastante, Karina perguntou se poderia ligar para a polícia, porque não estava se sentindo segura com as 2 policiais paradas na frente da porta. Can you open the stall? I'll let you stay on the toilet and I'm gonna stand right here. I'm not even gonna come in. I'm not even gonna come in. You're gonna arrest me for what? Who said I was gonna arrest you? My dad's a lieutenant. Lieutenant where? Does it matter? He's a lieutenant in Rhode Island. Okay. The fact that you're saying that, I know what's going on and it's unreasonable. Well, can you open the stall? I'm not gonna come in. I'm just gonna stand right here. You're acting like I'm pulling people hostage. It's just insane. No. No, I don't feel safe. Can I just call 911 from here? Yeah. Can I please have your phone? Because I don't feel safe. Yeah. Honestly, Can you open the door? No. I want to call. We are 911. Yeah. No. You're restricting me from 911 access because I want to. We are 911. No. You're restricting me
depois de dizer que as duas policiais estavam impedindo ela de ligar para a polícia, Karina continuou se recusando a cooperar com a abordagem. E esse agente até fez um sinal com os braços, dizendo para seus colegas usarem a força para retirar a suspeita de dentro da cabine. Mas acabou que isso não foi preciso, pois o policial conseguiu convencê-la a sair por vontade própria, revelando que o avião não tinha decolado e que, portanto, ela poderia voltar se mantivesse um bom comportamento e respeitasse os funcionários. E enquanto estavam andando em direção à saída, a policial perguntou se a mulher havia consumido álcool e ainda explicou que não era proibido beber e viajar de avião, desde que a pessoa não arrumasse nenhuma confusão por conta da embriaguez. Até porque existem dois tipos de pessoas no mundo: aquelas que bebem e ficam de boa, e aquelas que bebem e começam a procurar por briga ou a se comportar de forma irresponsável. Mas após sair do banheiro feminino, os policiais homens finalmente conseguiram chegar perto de Karina. No entanto, eles se mantiveram um pouco afastados e apenas observavam tudo a uma distância segura, já que apesar da abordagem ser filmada, a suspeita poderia alegar que os caras usaram excesso de força contra ela por ser uma mulher. Então, para evitar isso, os policiais acharam melhor que as suas colegas cuidassem da abordagem. E para entender melhor o porquê dessa confusão ter começado, a policial de antes foi até uma funcionária do aeroporto e perguntou o motivo de Karina ter sido expulsa, porém a mulher não sabia dizer. E esse outro funcionário, vestido de verde, acabou respondendo. E agora, com relato de pelo menos uma testemunha, a policial decidiu prender Karina pelo crime de intoxicação pública, que é basicamente quando uma pessoa fica alterada em um local público por conta do uso do álcool ou de outras substâncias, colocando a vida de outras pessoas e de si mesma em risco. Já que nesse caso, Karina estava dentro de um avião, e como bem sabemos, os passageiros precisam seguir várias normas de segurança, como por exemplo a de se manter sentados com um cinto de segurança no momento da decolagem, do pouso e também durante uma turbulência. E como a Karina provavelmente estava se recusando a respeitar as normas, ela colocou a sua segurança e também a dos outros passageiros em risco. Então, por esses motivos, os policiais retiraram a mochila das costas dela e depois a algemaram, com Karina resistindo à prisão o tempo inteiro, dando bastante trabalho para os agentes. Okay, Miss Karina. Please don't touch me if you don't have a reason to. Okay, I have a reason to. Okay. I'm arrested? Yes, you're going to be arrested for public intoxication. Are you serious? No, I'm not doing that. Okay, will you I'm calling my dad. I'm calling my dad. No, I'm calling my dad. Yeah, no, calm down. call your backpack up? Calm down. He's the lieutenant. Calm down. We're not going to No. We're not going to. Oh, that's me too. I swear to God, I didn't. Serious? That's not how you have to. You have to be. What's wrong? You have I'm gonna shoot you a picture from the trespass. Mas depois de terem efetuado a prisão, os policiais levaram Karina até a saída do aeroporto e começaram a revistar a mochila dela, perguntando se a mulher tomava algum tipo de medicamento. E Karina até respondeu que sim. No entanto, ela começou a apresentar um comportamento bem agressivo, repetindo várias e várias vezes que não queria que tocassem nela. E quando esse policial segurou o braço da mulher, ela desferiu um chute na perna dele e foi rapidamente imobilizada pelos agentes. Eles a colocaram deitada de bruços e seguraram as suas pernas para que não dessem mais chutes em ninguém. E enquanto ela estava imobilizada, a policial continuou revistando a mochila e encontrou itens comuns de se levar em uma viagem, como roupas e alguns cosméticos. Mas ao procurar mais um pouco, a policial achou o remédio que Karina disse que tomava, sendo que provavelmente ela deve ter misturado esse medicamento com a bebida, o que fez com que ela ficasse alterada e fora de si, causando toda essa confusão. Mas depois de prometer de forma debochada que não iria agredir mais nenhum agente, eles levantaram a Karina e a conduziram em direção à saída. E quando um policial tocou nela novamente, a mulher desferiu um outro chute e piorou ainda mais a sua situação. I don't want you touching me. I don't want you touching me. I seriously don't. No, I don't want you touching me. Karina, come on. I don't want you touching me. I said I don't want to touch What me. don't you understand? What don't I you don't wanna understand? Do not kick the officers. Do not kick an officer. Okay, so I have female officers escort me like ass. That's a simple Do not thing. kick an officer. Okay, I don't want him touching me. Do you understand? No, he touched me inappropriately. Do you No, understand? he touched Don't. me. I won't. Já quando a viatura chegou no aeroporto, ela resistiu novamente à prisão, se recusando a entrar no veículo e dizendo que queria ver seu advogado. Então eles tiveram que usar a força para fazê-la entrar, e quando chegaram à delegacia alguns minutos depois, tiveram ainda mais trabalho para retirá-la do carro. E após entrar na delegacia, Karina teve que ficar de costas para essa parede para tirar a foto que iria ser anexada no registro da ocorrência. Porém, ela aparentemente teve um pequeno ataque de pânico ou de ansiedade no momento da foto. She's going to tell you when. I didn't look at anything you said. It's okay. It's okay, gonna be okay. Come on. Take a picture, go. Okay, come on. Come with me. You got it, South, right? Yeah. Okay, come on. You're gonna be okay.
E depois disso, os policiais tiraram os sapatos da mulher e deram um mais confortável para ela utilizar. No entanto, Karina preferiu ficar de pé descalços. Eles também pegaram um casaco, um anel e um colar que ela estava usando, além de tirar as impressões digitais da mulher nessa máquina. E no final da gravação, a mulher é colocada dentro de uma cela. Suas acusações foram intoxicação pública, resistência à prisão e agressão ao funcionário público por ter chutado os policiais. Mas fazendo uma pesquisa extra na internet, encontramos o que eu acredito ser o perfil da Karina no Facebook, pois o nome e sobrenome são os mesmos. Além disso, a data de nascimento também condiz com aquela divulgada pela polícia. E segundo as informações do perfil, ela trabalha como corretora de imóveis desde 2013. Ela está atualmente morando em Orlando, e as coisas que publica são geralmente sobre motivação, respeito e amor. Então ela pode ser uma boa pessoa que apenas teve uma noite ruim, ficando alterada por conta da mistura de bebida com remédio. Em 21 de fevereiro de 2022, uma mulher de 24 anos estaria dirigindo alcoolizada em uma pequena ilha particular localizada no estado americano da Flórida. Uma testemunha disse que ela quase bateu o carro em uma árvore, e ao dar marcha ré para sair do local, a mulher por pouco não atropelou dois pedestres que estavam caminhando pela calçada. Então, quando o primeiro policial chegou na ilha, ele encontrou o carro da marca Tesla estacionado na estrada. Porém, quando o agente estava indo até a suspeita para conversar, ela deu partida no carro e fugiu, obrigando o policial a começar uma perseguição que não durou muito tempo. Até que alguns segundos depois, a suspeita parou em frente a uma placa de pare, e o policial saiu da viatura e sacou a sua arma de choque, também chamada de taser, e pediu para que ela desligasse o carro e permanecesse lá dentro por questões de segurança. Turn off the vehicle! Hands out of the window! Why are you running from me? Why are you running? Don't get out of the... Stay in the f***ing vehicle right now. Just stay there for now. Why are you... Both hands! Stay in the f***ing vehicle! No entanto, a mulher saiu do Tesla e se recusou a obedecer os comandos do policial, se fazendo de desentendida e perguntando o que havia feito de errado para ser perseguida. E como ela estava se negando a cooperar, o policial decidiu pedir reforço pelo rádio, e no mesmo instante a suspeita aproveitou para entrar no seu Tesla, na intenção de fugir novamente. E aí o agente correu até o veículo e tentou abrir a porta à força, além de dar algumas batidas com a mão, só que isso não deu certo, e ela escapou do local. You need to get over here right now. Turn around! 511, she's refusing to comply. Hey! Get out of the vehicle! You got me up, bro. I own this. Actively resisting. Get out of Get out of the vehicle! She's taking off! We're stopped again. Mas após uma outra perseguição, a suspeita parou o veículo e saiu dele. E dessa vez o policial perdeu a paciência e usou a força para subjugá-la, a algemando e a colocando deitada de bruços no chão. Stop me over. Oh my God, Dad! They're arresting Stop me! resisting! No, dude! What are you doing? Don't resist. What are you doing, dude? You didn't even know me! Dad, they're arresting me! Stop resisting! Dad! Dad! Get on your... Dad! They have me on the floor! Dad! Dad! I don't know what I did! What am I doing? O nome da mulher é Stephanie Bloodworth, e nessa época ela tinha 24 anos de idade. E mesmo já sendo uma adulta, Stephanie começou a chamar pelo seu pai, que supostamente era o dono da ilha particular em que eles estavam. Ela até mesmo usou seu celular para pedir a ajuda dele. E nesse momento, uma policial chegou para ajudar o seu colega na abordagem, com Stephanie tentando desferir uma joelhada na agente. E depois disso, a suspeita começou a chorar, e disse que eles tinham machucado ela. Mas em resposta a isso, a policial basicamente alegou que Stephanie mereceu uma abordagem mais dura, por ter lhe dado uma joelhada. Mas apesar de ter pedido
várias vezes para que chamassem o seu pai, a policial se recusou a fazer isso, porque Stephanie já era uma mulher adulta e, portanto, poderia responder legalmente pelos seus crimes. Enquanto que o policial, que estava visivelmente estressado com toda essa situação, deu um baita esporro nela, porque a suspeita poderia ter atropelado uma pessoa inocente. Porém, ao invés de assumir a sua culpa, ela preferiu ameaçar os policiais, pois a qualquer momento, o seu pai, que supostamente era o dono da ilha particular, iria aparecer para repreender os agentes. Why are you doing this? Why are you doing this? Why? My cat's in the car. Why are you doing this? Hey! You are not gonna kick me. This is not okay. Oh, my face hurts. I'm sure a lot Ma'am, hurts right Can I now. move? No, this is what happens when you flee and then you kick me. I didn't flee and I didn't kick you. So those lights and sirens mean nothing? We're just out Can here. I call my father? No. He owns the island. Call my father. I'm not calling your dad. Then what are you How gonna old do? are you? How old are you? I'm 24. Okay, 24. We don't need to call your dad. Yeah, you're right. And you're not gonna take me in either. Get down. No, I'm not. Sorry. You could have killed someone. Yes, you. Yeah, I could have killed you too, but you're alive, right? E logo em seguida, mais duas viaturas chegaram no local para ajudar na abordagem, e Stephanie alegou novamente que a ilha era propriedade do pai dela, e que portanto não poderia ser presa, o que obviamente não faz nenhum sentido. Ela também falou que não fez nada de errado, e que não sabia que era um policial que estava perseguindo no começo, e essa alegação arrancou uma boa risada dos agentes, exceto do primeiro, que ainda estava bem irritado. And then she gets out of the vehicle. I have her taser point. I'm telling her, like, just stay there. She gets out, and then she runs back in the vehicle, rolls up the window, and then takes off flying even faster, like 80 miles an hour. you? He's the police. I didn't know that. I only told you 10 times. Mas antes de levá-la para a delegacia, os agentes colocaram as luvas e foram revistar o interior do Tesla, já que dessa forma eles não deixariam suas impressões digitais do veículo, o que poderia atrapalhar o trabalho dos peritos, e ainda por cima eles não corriam o risco de se contaminar com alguma substância que estivesse lá. E depois de alguns minutos de muita choradeira, o pai da Stephanie finalmente chegou no local. No entanto, os agentes tentaram colocá-la dentro da viatura, porque primeiro queriam conversar a sós com o cara, mas Stephanie se recusou e agrediu novamente os agentes, para conseguir sair da viatura. Can I talk to him? Nope, we're going in the car. Get in. I don't know. Get in! Get in! Só que para tentar acalmá-la, eles permitiram que a suspeita conversasse um pouco com seu pai. E ao contrário do que alguns de vocês poderiam estar imaginando, ele não passou a mão na cabeça dela. Na verdade, o cara deixou bem claro que a sua filha havia cometido vários crimes, e que portanto seria presa de forma justa. E o interessante é que o pai dela ficou com os braços para trás a todo momento, mostrando que sabia se comportar na presença da polícia. Mas é uma pena que a sua filha não tenha seguido o mesmo exemplo. E no fim das contas, Stephanie recebeu o que merecia, e teve que dormir em uma cela naquela noite. Stephanie, you have to calm down. This isn't Well, why are they? Copy 7275 because you've been drinking and you were speeding. And now the way you've acted, you've gotten yourself in a deep hole and they're going to take you to jail. You're going to calm down. Calm down. There's nothing I can do. Why are they upset? What, Dad? Why are they upset? You don't need to ask why. You don't need to do anything except know that you're going to jail and we'll deal with this tomorrow. Stop. Just dig a deeper hole. Why am I going to jail? Because you were speeding, you ran stop signs. E de acordo com uma matéria jornalística do Daily Mail, Stephanie teve que pagar uma enorme quantia de 110 mil dólares para ser solta, e provavelmente essa grana saiu do bolso do pai dela. 30 mil foram pela agressão contra os policiais, 50 mil foi por fugir de carro no começo da abordagem, e mais 30 mil por dirigir alcoolizada. E é bem possível que o pai da suspeita seja de fato um dos donos daquela pequena ilha particular. Primeiro porque tiveram dinheiro para pagar a fiança de 6 dígitos, e também porque no Facebook dela é possível encontrar fotos como essa, em que a Stephanie aparece dirigindo um barco de luxo. E nessa mesma matéria do Daily Mail, também tem um vídeo extra da mulher fazendo um teste de bafômetro, só para confirmar o que todo mundo já sabia, que de fato ela havia bebido bastante.
O terceiro e penúltimo caso do vídeo aconteceu no estado de Ohio, em 17 de junho de 2023. Os policiais foram chamados até um bar porque uma cliente chamada Destiny Tubbs ficou bêbada e queria dirigir o seu carro que estava parado no estacionamento, quando o correto seria ela ter pego uma carona com um amigo ou chamar um motorista de aplicativo. E assim que os policiais chegaram lá, eles encontraram um homem tentando impedir que a suspeita dirigisse. Ele era um amigo ou parente dela e estava bem preocupado com a segurança da mulher. Porém, Destiny se encontrava visivelmente alterada e por isso começou a xingar os policiais e também o sujeito que tentava ajudar. Give me my phone! Stop screaming, ma'am. Okay, well, tell him to stop with me. Leave me alone. I hear your dog. I know who the you are. Okay, well, trust me. Who am I then? Then you, I've dealt with you and your partner when you So dealt stop with. screaming right Okay, then tell him to leave me the alone. E no decorrer da abordagem, o policial pediu para ver a identidade de Destiny, e ela entregou sem maiores problemas. Mas apesar disso, a mulher se recusava a admitir que estava bêbada, e ainda por cima queria voltar dirigindo para casa, além de demonstrar um certo incômodo em relação ao cão do policial, que não parava de latir para ela. Get your dog out so he can stop barking at me. E nos próximos minutos, Destiny começou a ficar cada vez mais alterada, perguntando se o policial iria atirar nela, fora que a mulher aparentemente confundiu ele com um outro agente que foi até o seu apartamento há alguns anos atrás. Ou seja, essa aí tava bem doida das ideias. Mas como a mulher simplesmente não parava de gritar e continuava fazendo escândalo, os policiais decidiram algemá-la e a colocaram dentro da viatura. This is hilarious. No, I'm gonna get my phone. I'm fine to get my phone. You just about fell into me. No, I didn't. I'm gonna get my phone. Okay. Is that okay? Or are you gonna shoot me? Are you gonna shoot me? Huh? keys aren't in there. Okay. My keys are not in there. Are you gonna shoot me when I get my phone Turn on around, that put your hands behind shit? your back. Put your hands behind your Behind back. my back for what? You're under arrest for disorderly conduct. Before- Persistent. Arrest me. You tried to You're under arrest arrest me. right now. Arrest me then. Arrest You are me. under arrest. Arrest me. Please arrest me. Hey! Have a seat in there. Have a seat. Have a No, seat. not until I know. No. Right now you're under arrest, okay? You You're need to gonna have get a some charge before for resisting you get arrest. additional charges. Hey, Have a seat in Jam! this Get in the car car. before you get more 1-3. Get in the. 1-3. If you get in the car, you can tell him. 1-3. Put your feet in. Watch your knees. No, not until I know Put when your I feet can in. get. Not until I know when I can get my shit done. Put your feet I in. don't care. Put your feet in. Destiny, shut up for a minute. You're E depois disso, um dos amigos da mulher veio conversar com os policiais, mostrando que tinha escondido as chaves do carro para evitar que ela dirigisse bêbada. Além disso, os agentes deram uma segunda chance para Destiny se redimir, dizendo que se ela se acalmasse, eles iriam libertá-la ao invés de levá-la para a delegacia. Então, o irmão da mulher e seus amigos foram até a viatura para conversar com ela, na intenção de acalmá-la. Mas será que isso deu certo ou ela acabou sendo presa no fim das contas? Getting out until we're done. Breathe. Okay, well shut up and we'll roll the window down. Okay, well then let me roll the windows down. I can't breathe, Roll the bro. other Destiny, stop a minute. We're trying to help you. Listen to me. You can't breathe. You're having a panic attack. If you don't chill, though, they're gonna let you go. Get me out, dude. I'm gonna freak out. If you don't calm down, they're gonna take you to jail. I don't care. Okay, Destiny. Get the away from me now. I just want to ask. Get away from me! Please get me the out. I don't care. Just get me out of these handcuffs. Please take me there. I don't care who me. Take me there now. E como vocês acabaram de ver, Destiny foi levada para a delegacia para ser fichada criminalmente. Já depois disso, os agentes a levaram até em casa, e ela teve que responder pelo crime de desordem. Ao contrário das duas mulheres anteriores, essa aí não estava bêbada, ou pelo menos não tanto quanto as que já apareceram. E na verdade, parece que o que ela queria mesmo era arrumar uma confusão, tirando o sossego dos moradores e tentando enfrentar os policiais. O caso aconteceu na madrugada do dia 11 de agosto de 2021, no estado americano da Georgia, quando os policiais foram chamados em um complexo de apartamentos porque 3 mulheres estariam discutindo. E uma delas teria começado a brigar com as outras duas, gritando bem alto e acordando as pessoas em plena quarta-feira, quando muitos moradores precisavam acordar cedo para trabalhar quando amanhecesse. Então, quando os policiais se aproximaram e perguntaram o que tinha acontecido, elas aparentemente haviam se acalmado e estava tudo sob controle. Era só uma questão familiar que as mulheres iam resolver de forma calma e sem atrapalhar os vizinhos. Porém, quando se passaram 15 minutos, essa mulher vestida toda de branco voltou a discutir com as outras duas, sendo que uma delas estava segurando um bebê no colo. E aparentemente, toda a briga teria começado porque uma das duas estaria devendo dinheiro para aquela vestida de branco. E aí, quando o primeiro policial tentou acalmar a suspeita, ela não quis obedecer nenhuma das suas ordens, porque supostamente
supostamente não estaria infringindo nenhuma lei. E essa mulher é tão sem noção que ela começou a gravar o policial com o seu celular, sendo que os agentes já carregam uma câmera na altura do peito. Se bem que tem umas horas que essas câmeras falham, se é que vocês me entendem, mas esse não foi o caso aqui. I don't give a It's 4 o'clock in the girl, morning. I don't care. Sir, don't Go tell stand me over what I here. do. Don't tell me. Yes, Sir, I'm don't tell telling you me what what I to do. do. Because right now Sir, I'm telling you what to do. Sir, I'm not locked up and I'm not doing nothing illegal. Don't tell You me are what doing to do. something No, illegal. what I'm doing. What I'm doing. You are being disorderly right now. Baby, I'm not being illegal. The This same is man that's disorderly. No, baby, no, I'm not. All right, well, Baby, let's come sit sit down. right here. I don't have to sit down. This is my Let's bring right, it down. baby. This is my That is right. not your right. Oh, yes, it is. Yes, You it is. cannot yell at 4 o'clock in the morning. Okay, keep that, and I will record. That's fine. And I'm going to record. And I'm recording you. And I'm going to record. E como a primeira policial não conseguiu fazer a suspeita se acalmar, o segundo agente se aproximou e começou a conversar com ela, explicando que a mulher estava sim cometendo um crime e que ela poderia ser presa por desordem, que é basicamente quando uma pessoa se comporta de forma inadequada em público. Além disso, o segundo policial acusou a suspeita de estar bêbada, porém ela pediu para fazer os testes de sobriedade, como aquele que você precisa se equilibrar sem cair no chão. You need to relax. And you, I don't need to record, baby, nothing. But you keep telling me I need to relax. Relax off of what? Relax off of what? because you can go to jail for disorderly conduct. Okay, disorderly conduct, but what am I doing? You're yelling at 4 in the morning. It's 4 in the morning and you're drunk. Do the blow test, make me walk, and do everything I don't else. have to. It's because- Okay, it's because okay, you're it acting doesn't very- matter. It doesn't matter. You're So- acting very no, erratic. You have it to stop doesn't- talking for a second. Okay. She's just trying to go to jail is what she's trying Yeah, to do. that's Já depois disso, um dos policiais foi até as outras mulheres para ver se elas conseguiriam convencer a suspeita a parar com aquilo, porque senão iriam prendê-la por desordem. Ou seja, eles estavam dando a famosa colher de chá, mais uma chance para que ela se acalmasse e dormisse em casa e não em um bloco de cela na prisão. E enquanto isso, a suspeita continuava gravando, produzindo uma prova contra si mesma. Ela até pediu novamente para fazer os testes e provar que não havia bebido. Só que o policial não quis realizar porque não faria diferença no fim das contas. Isso porque a suspeita não estava dirigindo. E o problema mesmo era o escândalo que ela fazia durante a madrugada. E um detalhe bem engraçado é o policial passando as mãos no rosto nesse momento, como se estivesse sem paciência e com vontade de eletrocutar ela com um taser. Já em uma última tentativa de resolver a situação, os policiais conversaram com a mãe da suspeita por telefone. Yeah, your daughter is about to go to jail for disorderly conduct. well, when she goes to jail, let her in today, 'cause I ain't coming to find nobody to fuck out. I ain't got no bond money, no stuff for her. Okay, alright. Let me talk to her. Nope. She thinks Mas aparentemente ela estava com muita vontade de ser presa, e por isso a situação acabou da pior forma possível, com a mulher resistindo, se jogando no chão e fazendo o maior fiasco. Make sure you have my money. Okay, I'm walking off your premises. I'm walking off your premises. No, I'm going to jail for what? Yeah, disorderly For disorderly conduct. Make sure Swing at me. I'm not swinging at you. Man, I'm walking to your car. I'm walking to your car. I'm walking to your car. Don't set me up. Don't set me up. No, bro. Man, bro, don't fucking jacking me. Stop jacking me. Stop jacking me. Stop fucking jacking me. Stop jacking me. Stop jacking me. Bitch. Fala galera, qual desses 4 casos você achou o mais vergonhoso e escandaloso? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.